Canal Verdadeira Educação, e hoje estou aqui com um convidado especial que já chegou aqui, nosso convidado, o João e a Vivian. Peraí, João, já vou aceitar você aí. Deixa eu só achar aqui. Hoje a gente está falando de um capítulo muito especial, que é o capítulo 26 do livro Educação. Nós estamos fazendo uma série de lives sobre o livro Educação. E temos percorrido aí, né, diversas lives. E a gente chegou na live de número 26. Então, todas as outras lives estão aí no nosso canal, no IGTV e também no YouTube, tá bom? Se você entrar no YouTube também você vai conseguir visualizar as nossas lives no YouTube. Então, entre lá a Escola do Lar no YouTube e aqui no Instagram também no IGTV você vê as lives anteriores. E hoje a gente vamos falar aqui sobre o livro Educação, né? Estamos estudando o livro Educação de Ellen White. Estamos no capítulo 26, Métodos de Ensino. Então hoje nós convidamos o casal o João e a Vivian, que estão dirigindo o projeto do Sunlight Brasil. A gente está convidando eles para estar aqui com a gente hoje. A gente está com a Renata, com o Wendel. Boa noite, pessoal. A gente deu algum problema. Boa noite! Olá. Tudo bom, Vivian? Tudo bem, estamos ajeitando aqui, não deu certo no notebook, estamos colocando agora no celular. Tranquilo, legal. Boa noite. Boa noite. Tá muito calor aí? Prazer estar aqui com vocês. Ai, não, hoje não tá tão frio, mas tem estado geladinho aqui no pé da serra. Aqui Estamos tá falando direto de muito calor. Santa Catarina. Ah, é? Não, E nós aqui tá mais estamos pra frente. Nós estamos no interior de São Paulo, indo para o Paraná aqui, né? O caminho do Paraná, norte do Paraná é muito quente. Hoje fez 39 graus. Nossa, aqui deve ter beirado uns 20, quem sabe 19, 20. Aqui está variando assim, um dia fica quente, outro dia fica frio. A gente não sabe se guarda as cobertas no armário ou se já deixa fácil para quando precisar já puxar. Tá uma loucura. Que legal, bom estar com vocês. A gente tem várias pessoas entrando aqui. Tem a Renata, deixa eu ver, o Wendel, já dei boa noite, a Francilene, a Tânia, que acho que é sua parente aí que tá aqui também. É minha mãe. Oi, sua mãe! Que legal! Tem que acompanhar, né? Mãe que é mãe tem que acompanhar aqui a live. E deixa eu ver, tem a Geisa. Ai, tem a Érica. Ou seja, tem a Lid, tem a Beatriz. Que legal que vocês estão aqui, gente, acompanhando a live do livro Educação. Sempre lembrando, gente, que assim, não adianta só a gente ter o livro, né? Ou assim, ver as nossas lives. É legal que cada um possa estudar o livro Educação. E assim, é fantástico, né? A gente tem esse livro daqui como um livro de cabeceira, que realmente ele é a base da verdadeira educação. Olha ali, ó, a Vivian e o João também estão com o livro deles. Ah, o meu é vermelho. Fica legal. Bordô. Nossa, é mais marronzinho. Tem várias capas, né? Tem várias, pretas e com desenhos, enfim. Mas é importante você ter, se você também não tiver, não tem como comprar, ele tá difícil para encontrar, tá em falta também. É importante você procurar na internet, tem aplicativos da Ellen White que tem os livros, tem audiolivro, né, João? Você até me passou o áudio desse capítulo aqui. Então não tem desculpa para não estudar o livro, né? Às vezes até em sebo, acha, né? Quem quer um preço mais em conta. Sim, tem sebo. E se alguém quiser fazer algum comentário, quiser
falar alguma coisa, comentar alguma coisa que a gente está falando, é só escrever que a gente vai no decorrer do nosso bate-papo que a gente vai falando. Bom, João, vocês querem se Com apresentar aí para o certeza. pessoal? Sim. Quer começar? Então, eu me chamo Vivian, eu sou formada em música e nós temos 3 filhos e assim que eles nasceram, logo em seguida eu já larguei tudo para cuidar deles, né? A Helena tem 6 anos, o Samuel tem 4 e a Anabela vai fazer 2 aninhos agora no dia 23, junto com o papai. Dei de Que presente de legal, aniversário. que Meus legal, hein? aniversários são todos cor-de-rosas agora. Não tem jeito. Que legal. Eu sou o João. Nós moramos na cidade de Águas Mornas, aqui em Santa Catarina. Moramos num sítio. Estamos aprendendo também, né? Como viver em sítio. Já faz cerca de um pouco mais de 2 anos, né? Há 2 anos e meio. Que moramos aqui no sítio e é uma bênção, né? E as crianças, elas vivem como cordeirinhos, né? Assim como Ellen White fala aí nos livros, né? Aprendendo da natureza, das lições práticas da vida. E é uma bênção. Eles adoram aqui o lugar, a gente também. Tem sido uma bênção para nossa família. Que legal, muito bom. Quem sabe onde a gente conhece aí o sítio de vocês. A gente Sim, passa por estão aí. Portas convidados. estão abertas. De vez em quando a gente vai para Florianópolis, aí no caminho a gente passa por aí. Então, com certeza. Isso mesmo. Só marcar. Beleza. Bom, vamos lá pro nosso capítulo de hoje? Vamos lá. Vamos. Então vamos começar com uma oração, né, João? Você pode fazer uma oração pra gente começar esse estudo? Ok. Pai Santo, Eterno Deus, louvamos o Teu nome por tantos ensinamentos que o Senhor nos deixou, ensinamentos que, apesar de terem sido escritos há tanto tempo, são totalmente atuais para os nossos dias. Conseguimos ver a aplicação e realmente tem sido uma bênção para todas essas famílias, através de todos esses ensinamentos que o Senhor deixou através da Tua Santa Palavra, também nos escritos de Ellen White. Pedimos que o Senhor possa estar presente neste bate-papo, para que tudo possa ser feito para a Tua honra e glória, e que Teu Santo Espírito possa nos instruir, e que possamos ter força do alto para não somente aprender o que Tu tens a nos ensinar, mas também a colocarmos em prática. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, começando aqui o capítulo, né? Eu achei uma parte muito interessante que começa a falar sobre entulhar, né? Na verdade, sobrecarregar a mente com a parte de memorizar muita coisa, ter muito conteúdo. É o que é a base da educação, né? Assim, curricular, né? Que a gente tem aí. A gente vê que muitas vezes a gente sobrecarrega, né? Tem esforços de decorar, de tal, com muito conteúdo, de colocar muito conteúdo para você aprender a decorar e acaba sobrecarregando o corpo, né? Sobrecarregando a mente. E achei muito interessante que falando que a mente, ela carregada com esse tipo de informação, esse excesso de informação, ela torna-se incapaz de um esforço vigoroso e confiante em si. Ou seja, ela que está falando contenta-se com depender do juízo e percepção de outrem. Ou seja, as pessoas, né, para os mestres, os professores vão passando conteúdo e os estudantes acabam não raciocinando o que está sendo ensinado, mas ela está simplesmente assimilando e tendo que decorar um conteúdo, né, que sobrecarrega a mente. Não sei se o que Eu vocês lembro acharam. Pode falar. Desculpa, Juliana. A gente, quando estava na escola, né? Quanta coisa que a gente tinha que decorar para a prova, decorava, daí saía da sala de aula, a gente esquecia já. Nunca mais usava aquilo, né? É uma coisa meio, digamos, inútil. E como você falou, né? Tá no livro, a gente sobrecarrega muito a nossa mente. E essa questão de depois não ter clareza
para nossas próprias ideias, ter que depender dos outros, é justamente aquele ideal jesuíta, né? A gente não ter as próprias percepções e depender de outras pessoas para tomar as decisões para a gente. E quem nunca, né? Eu lendo o capítulo, eu via muito o meu passado, né? Eu acredito que é a maioria de nós, né? Que passamos por todo esse método tradicional de ensino, né? De empurrar, às vezes, goela abaixo um conteúdo que não tem aplicação, não desperta interesse do aluno, que são todos esses assuntos que trata o capítulo, né? E muitas vezes passa o tempo, e às vezes nem precisa de nem muito tempo, a gente já esquece tudo, porque realmente parece que o nosso cérebro também já se programou para isso, né? Como é um conteúdo só para passar na prova, parece que ele já se programou automaticamente para depois já deletar esse conteúdo e esquecer, né? Que é o que realmente acontece. É incrível, porque eu lembro que às vezes as pessoas falam, você lembra daquele conteúdo de matemática ou daquele conteúdo de história? Eu não me lembro. Eu passei por todas as séries, né? Estou formada também em faculdade, tem assim muitos conteúdos básicos que eu nem lembro. E eu sempre tive uma dificuldade muito com prova, né? Então, quando falava que tinha prova, assim, eu podia estudar o que fosse, na hora tinha um branco, assim, sabe? Então, eu sempre tive muita dificuldade. O sistema de ensino, assim, sempre foi muito penoso para mim. Apesar de eu ser muito esforçada, o meu esforço nunca aparecia na prova, né? Porque, apesar de eu ter ouvido, ter grifado, ter copiado, ter feito tarefa, ter estudado um monte para prova, eu não ia bem. Tanto que eu fui para a área de Eu artes, te né? entendo. Eu te Parte de entendo. número para mim. As exatas eu acordava de madrugada e decorava, era o meu pai engenheiro também me ensinando. Chegava na prova, era um desastre. Não por falta de esforço, exatamente. Ó, a Coisa. Francis Lane está perguntando qual que é O o capítulo, capítulo aqui que nós estamos estudando, né? O a capítulo 26. 26, Métodos de Ensino. Aproveitar a pergunta dela, Juliana, eu andei pesquisando no dicionário o que é método de ensino, né? O conceito de método de ensino diz assim: ações desenvolvidas pelo educador pelas quais se organizam atividades de ensino. Então, alguns podem dizer didática, enfim, poderia dar vários nomes, né? Como um exemplo, a gente pode citar o ensino da matemática que nós estávamos falando agora há pouco, né? Um professor, ele pode ensinar matemática utilizando o dia a dia, por exemplo, né? Utilizando ali grãos de feijão para explicar a soma, né? Ou mesmo na cozinha, enquanto se prepara um prato, separar em diferentes porções e fazer o somatório, utilizando, quem sabe, num ato de cortar uma pizza. Isso pode ser um método de ensino, uma didática de ensino, ou ele pode tentar colocar isso numa lousa, né, os números. Então, cada professor pode adotar um diferente método de ensino, né? Inclusive, que a Ellen White fala na questão de matemática, são sobre as finanças, né? Ensinar as crianças a administrarem o dinheiro, o recurso, fazerem registro daquilo que eles ganharam, né? Aprender a liberalidade, então a diferença da mesquinhez, né, com esbanjar. Então, isso é, na prática, né, também um método de ensino. Juliana, Porque as sobre coisas memorização, Pode falar. pode falar. Não, é que eu vejo que as coisas se tornaram muito mecânicas no sentido de as coisas que a gente aprende, que a gente aprendeu, né, que a gente vem de uma escolarização, ela não traz para o prático, né? Então é só lousa, é só copiar, é só tarefa, você perde totalmente contato com o mundo real. E é o que a Vivian falou, né? Se, por exemplo, eu fui aprender depois de casada, a fazer um controle financeiro, a guardar dinheiro, a separar um tanto para isso, um tanto para aquilo, saber economizar, saber, né, ali controlar. Eu nunca aprendi isso, né? Nem na minha casa, nem na escola. Então a escola muitas vezes te distancia totalmente da vida real, né? Então você tem a matéria ali, mas assim aquilo não te serve para nada. Como você falou, você faz a prova depois esquece. Então trazer realmente a prática é o que está aí dentro desse capítulo, né?
E está dentro da verdadeira educação, porque a verdadeira educação tem que ser prática. Se ela não é útil para essa vida, nem para a vida por vir, ela não serve. Porque a criança ela precisa realmente ser educada de uma outra maneira. E a gente precisa se desescolarizar para poder ensinar da forma correta para eles, né? Eu anotei alguns pontos aqui do capítulo, né? Alguns pontos que me chamaram. Foi a questão da memorização, a questão do elemento pessoal, né? A personalização da educação, a questão da aplicação, a questão do entusiasmo e da gradualidade. Foram aquilo que me chamou ao longo desse capítulo, né? Creio que a gente vai abordar aí pelos próximos minutos isso tudo. Mas vejo que está tudo conectado, né? Então, se eu não vejo a aplicação, né, eu não tenho interesse em aprender esse conteúdo, eu simplesmente vou memorizar para depois esquecer. Meu próprio cérebro parece que já se programa para isso. Se eu não tenho entusiasmo, se o professor, se o educador não me passa entusiasmo sobre aquele conteúdo, também eu vou esquecer, né? Eu penso assim, a gente estava falando sobre matemática, eu fiz engenharia, então eu sou da área de exatas, né? Mas eu lembro que teve uma disciplina na faculdade que era álgebra linear e geometria analítica. Né? O que é isso, né? Então, aquilo era uma questão tão abstrata, que trata ali a questão do espaço vetorial, enfim, não via aplicação no meu dia a dia como profissional, onde que ia usar aquilo. Então, realmente, eu estudava, eu decorava, melhor dizendo, os conteúdos para conseguir aplicar a prova, e na semana seguinte eu já esquecia tudo, porque realmente não tinha entusiasmo, não tinha aplicação, né? O conteúdo não era gradual, eu não conseguia conectar os conteúdos, né, uma coisa com a outra, aquilo não fazia sentido. Então, eu penso como uma criança vai se estimular, né, se ela também não vê esses mesmos conceitos, se ela não vê uma aplicação no dia a dia dela, né, nas coisinhas que ela faz, se a gente não passa de uma forma agradável para ela, lúdica, né, para que ela possa aprender, ela também vai memorizar, da mesma forma que a gente foi ensinado assim na escola, né, pelo método tradicional, aqueles que passaram pelo método tradicional, as crianças também vão passar da mesma forma pela entulhando a mente, né, como foi dito. Agora, um fator importante, né, a gente pode se perguntar assim, sobre memorização. Memorizar é importante? Sim, a gente precisa memorizar a palavra de Deus, né? Exatamente. A Bíblia fala, acho que lá em Deuteronômio, né, que nós devemos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, né? O que é inculcar? É repetir, repetir, repetir. O povo de Israel, né? O ensino hebraico era muito baseado na repetição, né? Inclusive aqui em casa a gente usa aquele verso, né? Para colocar nos umbrais, né? Das portas. Aqui em casa a gente utiliza algumas folhas que a gente imprime com alguns textos e a gente cola nas paredes, justamente para a gente estar sempre lembrando daquelas coisas. Então a repetição ela também faz com que a gente memorize e assimile esses conteúdos, né? Agora que o que a Ellen White ela fala no capítulo 26, aqui sobre os métodos de ensino, a respeito da memorização, é a sobrecarga de conteúdos que não vai ter aplicação, inúteis, né? Que depois a gente vai acabar se esquecendo. Só fazendo parênteses sobre a memorização, também eu creio que a maioria, se não todos, tem conhecimento dos nossos versos musicados, né? Que é justamente para ajudar nessa questão da memorização das escrituras. Quem ainda não sabe, então pode entrar lá no site do Sunlight Brasil, né? E baixar lá as musiquinhas, que ajuda muito a decorar. Principalmente a referência, né? Às vezes a gente sabe o verso, mas não lembra da referência. Então, ali está ao pé da letra. E a própria lição da escola sabatina, né? Também, até os adultos, né? Tem o verso para memorizar. E será que a gente memoriza, né? Então veja que a memorização é uma função cognitiva primária também do processo educacional. Consiste ali na capacidade de registrar e absorver alguns conteúdos de forma que a gente consiga reproduzi-los depois. Então veja que isso também faz parte da educação. Se a gente não consegue registrar isso no nosso cérebro, um conteúdo, e depois reproduzi-lo, né, isso sai da nossa cabeça, a gente não consegue gravar. Então, o problema da memorização é quando a gente sobrecarrega a memorização em detrimento do raciocínio. Tem uma frase que diz assim, eu até anotei aqui: diz-me e eu esqueço.
Ensina-me e eu recordo. Envolve-me e eu aprendo. Então veja que a memorização é importante para o aprendizado, né? Mas o aprendizado, a questão de a gente raciocinar e construir, a gente conseguir processar essa informação e conseguir aplicar esse conteúdo em diferentes contextos, em diferentes necessidades que a gente possa passar no cotidiano, aí sim a gente assimilou e conseguiu fixar, aprender de fato aquele conteúdo, né? Acho É que quando essa é a diferença você entre memorizar e aprender, né? pegou, sim, você pegou o conteúdo e aplicou em algo prático, né? Então, Uhum. talvez muitas vezes a gente está decorando até a Bíblia, né? Os versos com as crianças. Mas muitas vezes você vai na natureza, ou vai em algum lugar, ou está passando por um momento difícil, você está decorando um verso que realmente está falando de um momento que você está passando difícil, que Deus não vai te desamparar, sei lá, por exemplo, alguma coisa Uhum. assim. E você aplica com a criança, ela, tipo, na hora ela, nossa, ela pegou o verso e aplicou aquele momento, ou aquela situação, aquilo que ela está vendo, e aí realmente Uhum. está fixando, né? Porque Faz ela sentido. ligou, faz sentido para ela, ela É. consegue entender, porque a Bíblia realmente tem palavras difíceis, né? E eu, Uhum. geralmente, quando eu estou estudando verso com elas, eu também passo palavra por palavra, explicando para elas o que, que é, qual o sentido, para fazer sentido, não só decorar por decorar, mas a criança realmente entender o que ela está falando, o que ela está decorando, né? O que ela está memorizando. Sim. Então também é Se ela importante. não, se ela não entende aquilo que ela memorizou, ela não vai conseguir processar essa informação e conseguir aplicar em diferentes contextos, né, em diferentes momentos da vida dela que ela achar que aquele conteúdo pode ser conveniente, né? A mesma coisa também nos hinos, né, do inário, que tem palavras que são mais complexas. Então a gente sempre dá os sinônimos e explica para as crianças, para eles não estarem cantando só assim, robozinhos, né? Mas saberem e se apropriando daquele conteúdo para a vida deles, né? Agora, o capítulo, ele fala ali, ó, no terceiro parágrafo, uma questão muito interessante, que diz assim, a educação que consiste no exercício da memória, com a tendência de descoroçoar o pensamento independente, tem uma influência moral que é pouco tomada em conta. Ao sacrificar o estudante a faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. É facilmente levar a seguir a tradição e o costume. Sabe, eu fico pensando, eu até pesquisei na internet sobre a questão dos analfabetos funcionais, né? E diz que 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Eu fico pensando, é exatamente o que diz ali, né? Se a gente aprendeu na escola, né, somente a memorizar as coisas e não conseguir processar aquelas informações, né? Que critério, né? Como é que a gente vai conseguir desenvolver essa capacidade de raciocínio, né? A capacidade de julgar por si mesmo e discernir o que é certo e o que é errado, né? Não tem capacidade. A pessoa não treinou essa habilidade, né? De processar essas informações. Ela simplesmente memorizou e replicou, né? Então ela passa a ser como se diz, um fantoche, né? Do sistema, né? O educador falava para ela, ela simplesmente aceitava, ela não julgava se aquilo era certo ou errado. Então ela, quando sai do ambiente escolar, quando sai do ambiente familiar, né, onde ela está sendo educada, ela não tem mais capacidade de processar e julgar se aquilo que ela está vendo, se aquilo que ela está fazendo é certo, é errado, é pecado, não é, né? Ela perde essa capacidade de julgamento. Esse Muito é o grande interessante problema, quem mesmo. sabe, da memorização e excessivo, né? Em detrimento ali do raciocínio lógico, né? Você acaba seguindo uma tradição, um costume, mas você nem sabe por que isso. Eu lembro uma vez eu estava perguntando para uma pessoa, eu falei, mas por que a gente usa saia na igreja? Né? Porque a maioria das pessoas usa, né, calças fora, né? Mas na igreja usa saia. Aí eu estava questionando essa Uhum. pessoa, mas você já parou para pensar por que a gente usa saia na igreja e fora as pessoas, né, usam outro tipo de vestimento? Aí a pessoa, nossa, não sei lá, não sei por que a gente usa, sabe, ninguém sabe, na verdade. Você tá ali, é uma tradição, as pessoas falaram que
você tinha que fazer aquilo. É um exemplo, né? Pode ser com qualquer coisa. Mas você acaba se tornando, fazendo, né, seguindo uma tradição que você nem sabe, porque você nem parou para raciocinar por que você faz aquilo. Então é o que acontece, né? Você coloca as crianças, realmente nós, né, fomos escolarizados, muitas crianças são, e acontece exatamente isso, né? As pessoas, tá todo mundo indo para lá, para aquele lugar, o professor tá falando aquilo, tá todo mundo fazendo aquilo, tá todo mundo estudando aquilo e replicando aquilo e fazendo uma prova daquilo, mas ninguém sabe realmente, você perde a capacidade de fazer esse raciocínio, né? De raciocinar por si mesmo, de se julgar se aquilo é certo ou errado. Então é realmente muito importante, né? Essa parte eu achei muito interessante. Não sei se quer seguir mais para frente. Podemos. Na segunda página ali, na página 231, eu anotei uma outra palavra-chave ali que eu destaquei aqui no texto, que é o elemento pessoal, né? Assim como Jesus, ele tratava as pessoas de forma pessoal, mesmo em meio a grandes multidões, ele conseguia olhar individualmente as necessidades de Pedro, as necessidades de João, as necessidades de Tiago, não só dos 12, mas também de todas as outras pessoas que seguiam Jesus, né? Então, até tem uma frase aqui, diz assim, né? Mesmo a multidão que tantas vezes lhe dificultava os passos, não era para Cristo uma massa indistinta de seres humanos. Então, assim, deve ser o educador, né? Seja em casa ou no ambiente escolar, enfim, qualquer local. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente, né? Então, cabe aos pais, cabe ao educador conhecer e fazer uma educação personalizada. Aqui em casa, são 3 crianças, né? A Helena, ela tem um temperamento diferente do Samuel tem um temperamento diferente da Anabela, cada um tem um temperamento diferente, né? E cada um vai também num ritmo. A Helena, ela pega algumas coisas mais rápido que o Samuel, às vezes, de uma outra forma, ele consegue captar, às vezes, mais rápido do que a Helena, né? Porque tem algumas crianças que são mais visuais, tem algumas crianças que são mais auditivas, tem algumas crianças que são mais sinestésicas, né? Então, Deus fez cada indivíduo de uma forma muito particular, né? E a Ellen White ainda fala assim que muitas vezes, deixa eu ver aqui, muitos jovens que aparentemente nada prometem são ricamente dotados de talento que não aplicam a uso nenhum, né? Ela fala que a atenção individual em algumas pessoas com quem a gente às vezes não dá nada por ela, aquela criança parece que não tem potencial nenhum, às vezes o educador, às vezes o pai, prestando atenção exatamente quais são as capacidades daquela criança, às vezes consegue despertar um talento inato que muitas vezes estava escondido. Isso só é possível, né, através da educação personalizada, né? Às vezes no todo, no coletivo, Passa, desapercebido. Se o professor dá o mesmo método de ensino para uma classe de, às vezes, 30, 40 pessoas, tudo igual, né? Vai ter aqueles que realmente vão captar a mensagem, mas tem outras pessoas que não vão captar, não porque tem uma capacidade inferior, né? Porque simplesmente o professor não conseguiu passar o conteúdo da forma mais atraente para aquela criança, de uma forma que a criança consiga aprender mais facilmente, né? Tem que ser personalizado, né? Tem que tentar extrair o melhor de cada criança ali para poder estar fazendo ele entender realmente. Aqui, na prática, a gente vê muito isso, porque a Helena, ela é mais emotiva e ela é mais sensitiva. Se a gente conta uma história de Jesus, ela chora, né? Da morte de Jesus. Samuel, muito auditiva, né? O Samuel é mais assim, ele é mais, como é que eu vou falar? Lógica, né? Ele é muito lógico. Então a gente tem que tentar buscar assim a forma, né, de estar se aproximando, né, fazendo eles se apropriarem do conteúdo. Que a criança sinestésica, ela aprende fazendo, né? Então você precisa, para algumas crianças, por exemplo, como a Helena,
basta você ficar falando e conversando, né? Ela aprende pelas instruções verbais que você passa, são naturalmente crianças que vão adquirir um interesse muito grande por livros, né? Gosta de diálogos, enquanto que a criança sinestésica, como provavelmente Samuel é mais assim, né? Ela vai acabar aprendendo mais pela ação, né? Então você precisa trazer alguns objetos, levar na natureza, ao ar livre, criar algumas atividades para que aquele conteúdo seja assimilado, né? Agora, se o professor não consegue, né? Se o educador, se o pai não consegue perceber isso, né? Realmente algum conteúdo vai ser perdido, né? A criança não vai conseguir assimilar tudo. Eu vi um documentário, não sei se é uma reportagem, documentário de um menino que ele não gostava de ficar na sala de aula, né? Ele sempre tentava fugir da sala de aula e o encontrar, ele estava numa árvore, subindo numa árvore, mexendo na terra com os pauzinhos. E ele foi considerado assim um aluno totalmente problemático, ele não obedecia às ordens dos professores, enfim, né? E até chegou a ser expulso da escola. E na verdade ele tinha um outro jeito de aprender, né? Depois, quando um professor, uma professora, na verdade, descobriu que ele gostava de aprender naquele meio externo, ele não gostava de estar dentro de uma sala de aula. Então foi feito o que com ele, né? Foi feito uma forma de aprender ali onde ele estava, com as coisas da natureza. E aí o conteúdo que foi passado para ele, aí ele começou a aprender. Então a gente vê que realmente tem que ser individualizado, né? Não dá para você juntar 30 crianças e querer que todas aprendam da mesma forma e seja feito tudo da mesma forma, né? Então realmente é muito interessante. Eu, por exemplo, eu já sou muito visual. Eu lembro que principalmente na faculdade, assim, né? Às vezes eu passava a aula inteira viajando, assim, a cabeça longe, o professor explicando, eu vendo os alunos ali, meus colegas, conseguindo captar e fazer perguntas, eu conseguia ver a interação deles, né? Mas minha cabeça estava no mundo da lua. O que eu fazia? Eu chegava em casa, ou ia para a biblioteca depois do almoço, e eu pegava o livro, eu ia ler, né? Aí sim que eu conseguia aprender. Então, da mesma forma, tem algumas crianças que são mais visuais, né? Eu lembro que eu usava alguns mapas mentais, né? Algumas crianças que já são alfabetizadas podem utilizar esse artifício, né? De fazer alguns mapas mentais, alguns desenhos, de que, de forma visual, consiga entender melhor as conexões entre as várias informações, os conhecimentos que estão sendo passados, né? Daquele conteúdo. Legal. Legal, vamos avançar? Vamos. Vamos. Aí fala da aplicação também, né? Que eu achei muito interessante. Olha, ele vai falar mais da aplicação ali a partir da página 232, o último parágrafo. Fala assim, ó, uma frase que me chamou a atenção. Cada jovem se deve ensinar a cada jovem se deve ensinar a necessidade e o poder da aplicação. Disto, muito mais do que do gênio ou talento, depende o êxito. Sem aplicação, os mais brilhantes talentos pouco valem, enquanto pessoas de habilidades naturais muito comuns têm realizado maravilhas mediante esforço bem orientado. Então, quer dizer, sem aplicação de nada valem os talentos, né? Então, todo estudo ele tem que ter uma aplicação, deve ser prático, né? A criança ela deve entender o porquê daquilo. Para que serve? Né, matemática, por exemplo. Serve para eu conseguir contar o dinheirinho que eu vou lá depois pagar o pãozinho na padaria, né? Serve para eu conseguir separar o dinheirinho para depois levar na igreja, né? Devolver o dízimo, dar a oferta. Serve para eu conseguir contar a quantidade de ingredientes que eu vou utilizar na receita para preparar aquele almoço. Enfim, diferentes entra na questão do trabalho, das experiências de vida também, né? Que é um dos compêndios da verdadeira educação, né? De que Ellen White fala, né? Que é o ensino do dia a dia, né? A criança vai estar sendo educada integralmente em todo momento. E cabe ao pai, à mãe, né? Ao educador, saber aproveitar os diferentes contextos, os diferentes momentos da vida para estar ensinando alguma coisa, né? A criança está numa viagem, está no carro, poxa, aquele é um momento para, de repente, olhar as placas, olhar os números, né? Olhar, enfim, dentro daquele contexto, o que a criança pode extrair para ter uma aplicação prática daquele conteúdo, né? Eu acho que a parte de experiências da vida, né, que é um dos pilares da verdadeira educação, ele fala
Para mim é basicamente a aplicação do ensino, né? Porque as experiências, não é só você, experiências da vida que eu vejo no pilar da verdadeira educação, não é somente você passar um dia em algum lugar à toa, é você aplicar aquilo que você já aprendeu de alguma forma naquilo que você está vendo, ouvindo, aquilo que você está vivendo naquele momento, né? Então se torna uma aplicação, aquela experiência que você está vivendo, né? Não é simplesmente passar o dia, enfim, né? Você aplicar aquilo que você está vendo, ouvindo ou vivenciando naquilo que você já aprendeu. Então, eu acho que fala muito desse pilar, né? Nessa questão da aplicação. Um outro ponto aqui que me chamou é uma frase aqui do página 233, assim, as aptidões naturais indicam a direção do trabalho da vida. Ela fala também assim que todas as faculdades devem ser estimuladas, né? Embora vai haver a preferência pessoal da criança por certos ramos de estudo, né? Mas a criança ela deve conseguir fazer um pouco de tudo, né? Veja que o ensino ele é generalista, né? Então mesmo que a criança às vezes não goste, por exemplo, das atividades do lar, vamos, né, ser um pouco mais prático. O menino tem que saber passar roupa, tem que saber lavar a louça, tem que saber cozinhar, né, tem que saber fazer de um pouco tudo. Mas a aptidão natural dele é para lidar com ferramentas, por exemplo. Ele gosta das ferramentas do papai, é aquilo que ele gosta. Então, embora ele seja educado em tudo, ali o pai e a mãe já vai conseguir perceber uma direção do trabalho da vida, né, como diz aqui, né, indicam a direção do trabalho da vida. Talvez se os educadores, desde cedo, fizessem esse trabalho com as crianças, quem sabe lá no futuro não haveriam tantos profissionais frustrados, né? Como hoje a gente vê, né? Profissionais que às vezes fazem uma faculdade, estudam, se preparam para uma profissão, depois quando chega na prática da profissão, vejo, poxa, mas não era isso, eu achava que era outra coisa, né? Os ensinos eles são muito teóricos e pouco práticos. Quando chega de colocar aquilo em ação, né, veja, a criança viu que não tinha, ou o jovem, né, ou o adulto viu que não tinha aptidão para aquilo, né, porque desde cedo não foi educado a ter habilidades manuais, aptidões para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de atividade que ia fazer depois no futuro, né? E é importante os pais também estarem disponibilizando várias áreas de ensino para a criança, né? Justamente como o João falou, me lembrei, a criança vai lá, faz uma faculdade de tal coisa, né? Fez, sei lá, física, não deu certo, não gostou daquilo. Se ele sabe alguma outra área, se ele sabe cozinhar, né? Ele pode abrir uma empresa de, sei lá, lanches saudáveis, né? Ou se ele toca um instrumento, ele pode usar aquele conhecimento que ele teve durante a sua infância, né? Para também ganhar sua subsistência. Então é importante os pais estarem investindo, vendo as aptidões deles e investindo em não só num foco, né? Não colocar só, vai ser jogador de futebol, só faz aquilo, nem arruma a cama porque tem que fazer alongamento, sair correndo, não. Os pais, papel dos pais também está fazendo essa educação completa, né, dos filhos. Acho que a questão das habilidades, né, de a criança conseguir saber fazer alguma coisa, gerar renda através de um trabalho manual, isso também faz parte do desenvolvimento holístico da criança, né? Veja que a gente não está só educando a mente, a gente está educando também a parte espiritual e também a parte física da criança, né? Então isso também envolve o desenvolvimento de habilidades físicas. Eu fico pensando assim, a minha geração, a nossa geração, né, Juliana? Eu cresci em apartamento, né? Tem muita coisa que eu fui aprender depois de velho, né? Eu fico pensando na geração de hoje, depois Muito de velho, né? Mas eu fico pensando na geração de hoje, né? Então. Mas eu fico pensando na geração de hoje, falando assim de uma forma geral, né, das crianças. O que essas crianças sabem fazer, Juliana? Sabe? Crescem na frente da televisão, no computador, no videogame. Sabe? Depois, quando faz 18 anos, não sabe trocar uma resistência de um chuveiro, não sabe fazer um furo na parede para pendurar um quadro. Então, quer dizer, não houve um desenvolvimento simétrico. Aqui na página 233, assim, que o caráter bem equilibrado e o trabalho eficiente em qualquer ramo
depende em grande parte daquele desenvolvimento simétrico, que é o resultado de um ensino proficiente e geral. Então, veja, se a criança não recebeu esse desenvolvimento simétrico, resultado de um ensino geral, ela vai ser deficitária aonde? No caráter. Até o seu caráter não vai ser equilibrado por causa disso. Olha só que importante isso, né? Faz parte também do desenvolvimento do caráter da criança, ensiná-la de forma simétrica, o desenvolvimento simétrico, que é o termo que a Ellen White utiliza. Sim, eu mesmo assim, eu falo que eu cresci uma adulta inútil, né? Porque eu casei, eu não sabia fazer um feijão, não sabia cozinhar um feijão, não sabia ligar a máquina de lavar, não sabia que lado que tinha que ligar, que tinha que rodar lá, o que tinha que fazer. Não sabia passar uma roupa, não sabia limpar uma casa, nunca tinha limpado o banheiro, então, assim, para mim foi muito difícil. Eu lembro que eu tava lá penando e aí casada chorava, gente, não sei fazer nada. Aí eu fiquei, por que minha mãe nunca me ensinou isso? Por que as pessoas nunca me ensinaram? Tipo, o que era mais importante, né? Cuidar de um lar e saber administrar as coisas, você não aprendeu nada, né? Então, realmente, as crianças hoje são crianças assim, não tô falando, não tô generalizando, né? Mas na grande maioria são crianças inúteis. Totalmente inúteis para qualquer serviço, para a sociedade, para a vida espiritual, Imagina, como que você vai? Você precisa preparar seus filhos para serem missionários, né? E para enfrentar lutas, dificuldades, para saber sobreviver, para saber ganhar o sustento, né? Lá em Israel mesmo, que tinham famílias abastadas, eles eram ensinados a ter uma profissão prática que eles pudessem ganhar o sustento caso alguma coisa desse errado. Né? Eles não iam passar fome. Hoje, depois que eu me formei, se não fosse a minha faculdade, eu tivesse que me virar sozinha, eu não ia saber fazer nada, nem faxina, nem de faxineira eu ia conseguir trabalhar, né? Porque eu não sabia nada. Então a gente vê que essa parte prática que se tornou assim algo pejorativo, né? O pai não quer ensinar uma coisa prática, porque é uma coisa que é uma coisa de pobre, é uma coisa que por que você ensinar um negócio desse que meu filho vai ser um grande médico, vai ser um advogado, vai ser um engenheiro, vou ensinar meu filho a ser pedreiro, vou colocar ele para cortar lenha, ou vou ensinar minha filha a limpar a casa, ela nunca vai ser empregada doméstica, ela vai ter empregados, Minha mãe sempre tinha essa mentalidade, quando você crescer você vai ter uma empregada, a empregada vai limpar tudo para você, você vai ganhar um bom salário, e é essa a mentalidade, né? E não é isso que a gente tem que passar para as crianças, né? Tudo isso ensina valores, né? Você às vezes colocar uma criança, mesmo seja de família abastada, mas ali fez os seus 16, 17, 18 anos, colocar num programa aí de pequeno aprendiz, por exemplo, né? E ensinar, às vezes, um trabalho humilde, uma profissão simples, você vai ensinar humildade para ela, né? Vai ensinar diferentes valores ali que depois um dia, mesmo que se torne depois no futuro um grande líder, um grande profissional, uma pessoa de sucesso, embora isso não seja o intuito da verdadeira educação, mas que se a pessoa assume uma posição dessa, ainda assim ela vai conseguir trazer esses valores que ela construiu, né? Na primeira infância dela, ou na primeira juventude. Eu lembro dos exemplos bíblicos, né, de Jesus, que trabalhou na carpintaria, Paulo, que era fabricante de tendas, né? Todas essas eram profissões humildes, mas que fizeram deles grandes homens. Né? E envolviam as habilidades manuais, né? Com certeza. Não eram atividades propriamente dita intelectuais, né? Envolvia atividades braçais, enfim, eles precisavam utilizar os seus membros físicos ali para realizar. Que fortalecia o intelecto, né? Exatamente. Sim. E agora vamos falar do entusiasmo, que eu achei muito legal essa parte do entusiasmo aí que fala. Aquela citação da Ellen White, né? Eu já tinha alguém já me falou, eu já li agora essa citação, mas assim, quando eu já li também. Pode ler. Então, aqui fala, né, de uma conversa que um arcebispo de Cantuária, uma vez ele perguntou para um ator por que eles falavam de coisas reais no púlpito, né, explicavam as coisas da Bíblia que eram reais, e ninguém tinha interesse naquilo, e os atores falavam de coisas irreais e todo mundo ficava empolgado, né? Nos teatros, né? Nos teatros tinha um interesse, né, nessas coisas. E com todo respeito, né, o arcebispo, esse ator falou que os atores falavam não quero perder, eu vou ler aqui, né? Nós no palco falamos de coisas imaginárias como se fossem reais.
e vós outros no púlpito falais de coisas reais como se fossem imaginárias. Eu achei essa citação dela muito apropriada, né? Como que a gente tem tratado das coisas reais, as mais importantes, né? A instrução bíblica, será que é aquela monotonia, aquela coisa do culto sem graça? Não, é a vida deles, a vida futura, né? Então a gente tem que mostrar entusiasmo a todo momento. Principalmente considerando aqui, né, os princípios da verdadeira educação, que a Bíblia é o centro de tudo, né? Ora, se a gente está colocando Jesus no centro de tudo, né, a gente deve falar com o maior entusiasmo possível, né? Porque, imagina, Sim. Jesus é tudo, né? Eu penso assim que as outras atividades, né, que envolvem todos os compêndios da verdadeira educação, elas já são atividades lúdicas por natureza, né? Então, o ensino da natureza, estar ao ar livre, isso já é uma atividade que naturalmente vai despertar a curiosidade e o entusiasmo das crianças, né? As crianças já são por si próprias muito curiosas, né? E muito entusiasmadas, né? Então, não precisa de muita coisa a mais para despertar o interesse deles, né? Mas se todo o conteúdo é passado de forma muito monótona, né? É lógico que a criança não vai conseguir ver interesse, não vai criar gosto, interesse por aquilo, né? Fala também da aplicação real dos conteúdos nas atividades práticas do dia a dia, que a gente já falou, né? E a importância de ver os conteúdos com a realidade, né? Uhum. A página 233 e 234. Aqui fala, né, justamente do que a gente falou da matemática, que eles gastam tempo, os estudantes, fazendo contas e contas que, né, não vai usar para nada e são incapazes de zelar em suas próprias contas, né? As coisas essenciais da vida. É a questão da gradualidade do ensino, né? Porque muitas vezes é passado alguns conteúdos uma criança que muitas vezes são ensinos complexos, né? Eu acho que o ensino ele tem que ser muito simples e prático, né? Volta tudo aquilo que a gente já falou, né? Da questão da aplicação, da questão de a criança ver, aplicar aquilo no ambiente real, né? No contexto prático do dia a dia. Então, as coisas essenciais devem vir primeiro. Então, se a criança não consegue ver aquilo que é mais básico da aplicação da matemática no seu dia a dia, o que a gente vai ensinar, gastar tempo a matemática superior, né? Como ela diz ali, se ele não é capaz de nem fazer as regras básicas ali, alcançar, fazer ter zelo pelas próprias contas, né? Como ela fala. Então, isso trata também da questão das coisas essenciais, né? O que é essencial no ensino da criança? Muitas coisas são supérfluas, né? Aí volta lá no começo do capítulo, que fala de quanto entulho, muitas vezes, que a gente acaba sobrecarregando a mente. Enfiando goela abaixo, né? Na mente da criança, e não vai ser útil para a criança, né? Para que ela vai aprender muitas coisas se nem o essencial ela vê aplicação, se nem o essencial ela utiliza no seu dia a dia? Por que ela vai conseguir? Por que ela precisa aprender coisas mais complexas, né? É lógico que se, à medida que ela vai assimilando as coisas essenciais, né? Aí sim o conteúdo vai sendo gradativamente passado e acrescentado na medida da capacidade da criança. Né? Sim, aqui também fala sobre línguas, né? Aprender muitas vezes os pais querem que aprenda uma, duas, três línguas estrangeiras, mas a própria língua, a língua materna, a criança não não tem desenvoltura, não sabe falar bem, não sabe escrever bem. Então a gente deve começar do primordial para depois ir para coisas, como você falou, mais complexas, mais abrangentes. Primeiro a gente tem que estar bem firmado, né, nas coisas básicas, né, importantes, né, para a criança, para que ela viva bem, para que ela cresça bem em harmonia, né, de forma harmônica. Eu achei interessante que ela fala que a melhor escola para o estudo da língua é o lar. E eu creio que ela fala em dois sentidos. O primeiro, vendo na prática os pais falarem corretamente, né, a questão gramatical,
E ela segue falando ali da questão da maledicência, O né? linguajar, né? O linguajar, os mexericos. Então, ela vai estar aprendendo com seus pais, na casa, no dia a dia, essa questão desse mau hábito, né? Ou não, de falar mal, falar por detrás, né? E eu gostei muito ela faz uma analogia com as pessoas que ficam escandalizadas quando fala sobre os canibais, né, que comem comem a carne humana, mas as pessoas estão se banqueteando também da carne humana falando mal, né? Ela fala muito da questão da tagarelice, da crítica, Sim. das expressões triviais, da imoralidade no falar, né? Da bisbilhotice, da insinuação. E sabe o que eu fiquei pensando, Juliana, quando eu li essa última parte do capítulo, né? Que já estamos chegando aqui no final. Eu fiquei pensando assim, nossa, parece que essa parte aqui está no capítulo errado do livro, né? Porque fiquei tentando tirar alguma conexão dessa questão do linguajar, né, da imoralidade, falar que isso tem a ver com métodos de ensino. Aí tem um trecho aqui que me chamou a atenção, que ela fala justamente do Efésios 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que eu entendi é que, assim, que todos esses métodos de ensino que a gente viu, né, a questão da memorização, a questão da aplicação, a questão da gradualidade, a questão da personalização do ensino, tudo isso vai ter uma melhor eficácia num ambiente, numa atmosfera mais pura, num ambiente nobre, né, numa sala de aula que seja verdadeira ou dentro de casa, né, que seja um ambiente puro. Todos esses métodos, eles vão ser muito mais efetivos. Legal. A gente está quase no finalzinho, né? Praticamente nos últimos minutos. Se a gente quiser fazer uma conclusão aí e para a gente orar, não sei se vocês têm mais alguma coisa que queira comentar do capítulo que achou interessante, ou se a gente já fecha. Eu acho que vale ressaltar a questão que falava do estudo da história, né? Em vez da gente ficar insistindo em capítulos da história negra, né, de guerras e tantos tramas negativos, a gente se focar no estudo das profecias, se focar também na história dos movimentos dos reformadores, né, que isso tudo vai agregar para as crianças, né, para o estudante, valores, não denegrindo, porque se a gente estuda algumas parte da história, se atém muito àquilo, as crianças vão absorver as partes negativas, né? E com esses outros estudos, como são estudos, por exemplo, do Apocalipse, de Daniel, vão levá-los e fazê-los mais estudiosos e esperançosos, né, de um futuro que é justamente a ideia, né, da verdadeira educação. E eu acho, e o esquecimento de si mesmo, né? Outro ponto interessante que fala no capítulo é a criança não ser soberba e os pais cuidarem para não estar exaltando demais a criança. Ah, meu filho é maravilhoso, meu filho é isso. Não, fala assim, filho, que bom que Jesus te ajudou nisso, né? Jesus te deu bastante inteligência, que bom que você se esforçou, né? Valorizar isso, não a criança, esse desejo por elogios e orgulho, né? Muito legal. Acho que tudo isso, né, que a gente falou tá ligado com a questão da formação do caráter, né? Que é o grande centro da educação. Né? O grande centro da verdadeira educação é a formação do caráter. Então, quer dizer, a formação do ambiente, né, próprio para a educação, seja no lar, na escola, que seja um ambiente puro, saudável, puro, de boa fama, verdadeiro, né, honesto, justo. Tudo isso vai facilitar a questão do linguajar, né? E vejo que a educação ela é muito simples, né? Hoje se fala muito assim em termos educação freiriana, educação montessoriana,
Waldorf, existem tantos nomes, né, por aí afora, quando se fala de métodos de ensino, método construtivista, método direto, método indireto. Mas quando a gente vê o que Ellen White trata, né, veja que as coisas são muito simples, na verdade, né? Às vezes a gente tende a complexar as coisas, sendo que a gente tem o exemplo de Jesus, né? O método de Maria, ao educar Jesus, e todos ali as grandes nomes, as grandes mães, então na Bíblia usaram um método muito simples, né? Então, às vezes o segredo está na simplicidade das coisas, né? Sim, com certeza. E é o que realmente traz resultado benéfico, está nesses exemplos, né? Que a gente tem aí no livro, que é o grande guia, né? Eu lembro logo que nós tivemos filho, nossa primeira filha, a gente tinha uma gana, assim, por querer encontrar um livro, um manual que pudesse dizer como a gente deveria agir, como a gente deveria ensinar a cada comportamento da criança, né? Então, se a criança fez isso, então o que tem que fazer é aquilo, né? É como se fosse assim um manual, né, da criança, né? Só que cada criança vem de uma forma diferente. Aí o grande manual é a Bíblia, né? Então vejo que os ensinos da Bíblia, embora eles sejam bastante profundos, na prática eles são um tanto quanto simples, né? Se a gente entender da verdadeira forma, né, como eles são aplicados. Que legal, então. Então a gente estudou esse capítulo muito especial aí do método de ensino, também aprendi muito estudando esse capítulo. Eu acho que vale a pena cada um que estiver aí a ler esse capítulo, para que vocês também possam sentir ali, né, o que a gente sentiu ao ler e as coisas que a gente aprendeu também. Vamos fazer uma oração para terminar? Uhum. Eu vou fazer uma oração e aí a gente encerra. Querido Deus, agradecemos por esse encontro especial. Obrigado por termos estudado o método que o Senhor tem para ensinar os nossos filhos e a nós também. Possamos aplicá-lo em nossa vida, Pai, e nos ajude, Pai, a cada dia a praticarmos a verdadeira educação que vem de Ti, Pai, da Tua palavra. Abençoe cada pai, cada mãe aqui que está buscando seguir esse caminho, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos, por Obrigado. vocês estarem conosco. Foi muito legal, muito bom revê-los e estudando sobre esse capítulo também, né? Foi muito legal. A gente que agradece essa oportunidade da E a Escola todos. do Lar ter Uhum. aberto esse espaço também para a gente. E fica aí também o nosso perfil, né, do Sunlight Brasil. Quem ainda não conhece, dá uma visita ali no nosso perfil, dá uma olhadinha no que a gente tem feito. Com certeza vai beneficiar as suas famílias também, de todos nós, né? Esse Juliana material faz é parte do incrível. Sunlight também. Também. Eu faço a diagramação e o João dirige aí o projeto, né, João? Quase toda semana aí trocando mensagem, né, Juliana? Pois Quando é que é. você vai E me entregar a próxima trabalhando. lição, Juliana? Tô Trabalhando. esperando, Juliana, a próxima lição aí pra você me entregar. Brincadeira. Tá saindo. Amanhã te mando, João. Não me... Pode ficar tranquilo que amanhã eu mando a lição. Mas conheçam o Sunlight, vale muito a Tranquilo. pena, porque é um material que tem apoiado muito as famílias que têm feito verdadeira educação, porque ela combina essa parte prática da natureza, do ensino da Bíblia, das experiências da vida, enfim, essa parte também linkando com os escritos de Ellen White, da Bíblia. Então, assim, tem feito totalmente diferença na nossa vida e na vida de muitas pessoas, os versos musicados, as crianças Amém. decorando os versos, Deus os seja louvado. poemas. Então tem sido uma bênção e eu só tenho a agradecer porque Deus incumbiu vocês esse projeto, entregou para as pessoas certas e que tá sendo uma bênção, né? Eu sei que é muito trabalho, João, e eu admiro muito vocês como família, porque eu sei que com certeza renunciam muito para que esse projeto possa acontecer, mas assim, eu tenho certeza que somente lá no céu a coroa de vocês vai estar lotada de estrelas, porque realmente foi um projeto um divisor de águas aí para a gente aqui no Brasil com relação à verdadeira educação, né? Então, vale muito a pena conhecer o projeto, a página, o site, se inscreve, é tudo gratuito, né? Então, toda pessoa pode ter acesso aos materiais e pode aplicar eles ali educando as crianças, né? E o Sunlight Brasil, ele nasceu dentro da Escola do Lar, né? Um detalhe importante aí. Sim, muito Quem legal. começou, quem estava junto desde lá do começo sabe disso. Nasceu lá dentro da Escola do Lar.
Então vocês Isso. fazem parte desse grande ministério, né? Estamos aí de mãos uma dadas, benção. com certeza. É uma benção. Bom, queridos, um grande abraço, um forte abraço, uma boa noite, tudo de bom para vocês. A gente Boa se vê. noite. Um abraço a todos vocês que estão assistindo, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.